Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. É sempre muito bom estar aqui, é muito bom a gente estar longe de casa, mas estamos em casa, né? Porque, sem dúvida alguma, a Fronteira Porto é a extensão da nossa casa. Eu quero falar sobre um assunto que atinge a todos nós, que é a inquietação. O tema da minha preleção hoje é aquietai-vos, a nossa inquietação. Muitas vezes aquele sentimento que a gente tem de agitação, de medo, e a gente vive num mundo muito complicado. Né? Por mais que o porto seja seguro, esses dias a gente estava levando um grupo para turismo, o pessoal que estava no Rio, West Palm Beach, e entramos naquela casa dos pastéis de bacalhau, que estava lá aquele rapaz tocando, tal, e aí conversando, eu entrei na fila para a casa de banho, e aí na fila da casa de banho tinha uma senhora, e ela começou a falar comigo, francesa, e eu entendo bem, mas falar já é diferente, né? E ela começou a falar exatamente do fato de que a Europa está muito preocupante, começou a falar mal do Putin, começou a falar mal da Alemanha, começou a dizer sobre a questão de uma terceira guerra, aí comentou que o pai dela tinha morrido na Segunda Guerra, os dois irmãos, os dois tios também tinham morrido na Segunda Guerra, e ela já é uma senhora, era uma excursão você via assim, que era de pessoas da terceira idade, eu estou quase lá já, mas assim, não estou tão lá. E ela começou a falar, e eu comecei a falar inglês, porque eu entendo francês, mas eu não consigo falar o francês tão bem. E aí comecei a falar inglês, e ela também falava bem inglês. E ela começou a dizer exatamente, nossa, eu ando muito inquieta, com muito medo, quanto mais eu envelheço, pior fica o mundo, mais malucas estão as pessoas, a impressão que a gente dá é que, ela falando, eu vivi a minha vida, mas está tudo muito complicado. E a verdade é que está tudo muito complicado mesmo. O comportamento das pessoas, a atitude das pessoas, tanto nonsense, tantas coisas que a gente olha e fala, como é que o ser humano chega a isso? E é muito interessante que essa palavra de aquietar de acalmar, de manter uma quietude na alma, é uma palavra que é muito recorrente na Bíblia Sagrada desde o Velho Testamento. Então, essa ansiedade, agitação, medo do futuro, o que vai ser, da sociedade complicada, isso sempre foi. A impressão que a gente tem quando a gente está vivendo hoje é que está ficando pior. Mas a verdade é que sempre foi complicado viver. Viver é algo complexo, né? Porque a nossa mente é algo bastante complicado. A gente tem um cérebro, por exemplo, que pesa 1,5 kg. O nosso cérebro pesa cerca de 1,5 kg. Basicamente, ele é composto por água e ele tem, assim, multifunções. Você está me ouvindo, você está me vendo, você está pensando uma outra coisa, você está, ao mesmo tempo, lendo o que está ali. Né? Se a gente tivesse... Eu estou falando aqui estou falando de uma francesa, certamente, na cabeça de vocês, mesmo que vocês não tenham se dado conta, cada um imaginou aí uma velhinha francesa diferente. E é interessante como a mente da gente produz tanta coisa, e o tempo inteiro ela faz uma série de conexões, e a nossa mente é muito, muito, muito mais potente do que qualquer computador de última geração. O nosso pensamento, a forma como a gente reage, as palavras, a verdade é que a nossa mente processa muita coisa. E o cérebro, na verdade, só é o receptáculo dessa mente. A gente tem como mapear o cérebro. É minha área, então a gente tem como estimular uma área. Eu trabalhei muito com neuroanatomia, dei aula de neuroanatomia, fui monitora, e é muito comum você parte o cérebro, você diz, isso aqui é o sistema límbico, isso aqui é a área da Broca, isso é uma área da fala, isso é uma área da percepção. A gente
fatia literalmente o cérebro, espalha por uma mesa, e a gente vai dizendo, isso aqui faz isso nessa área, você mexe o braço nessa área, os dedos, a área da mão, que é a maior área que a gente tem no cérebro motora, é especialmente a área da mão. Então, é interessante, você tem o lobo lateral, o frontal, o occipital, tal. Você pode mapear o cérebro, mas como é que a gente mapeia a mente? Como é que a gente chega no sentimento? Quem é que consegue alcançar os nossos pensamentos? A gente pode dar um vislumbre do que, se você estiver pensando em algo engraçado, a sua boca possivelmente vai meio que ficar menos rígida, vai abrir um sorriso. Se você estiver pensando numa coisa muito triste, a sua cerviz, como a gente diz, vai franzir um pouquinho. Né? Mas se a gente quiser relaxar, a gente relaxa. Né? Se você quiser pensar em algo triste, mas você chegou num evento que você tem que estar sorrindo, você vai sorrir e você não vai deixar um vislumbre daquilo que você está pensando. Criança não, criança é meio que automático. Se a criança está chateada, ela chora. Né? Se a criança está agitada, ela ri. A criança não tem muito desses disfarces. A gente vai aprendendo a disfarçar. E tem gente que disfarça tanto, que disfarça para um cônjuge. Disfarça para a mãe ou para um pai. Disfarça para aquelas pessoas com quem ela convive, e as pessoas, literalmente, muita gente passa anos sem ter ideia. Uma das coisas mais drásticas de se vivenciar, e quantas vezes já atendi famílias que viveram isso, são de pessoas que se suicidaram. E aí a família vem desesperada, mas a gente não viu. Por que não falou? Né? E aí traz a foto do dia anterior, traz uma filmagem de um aniversário onde aquela pessoa estava, e aquela pessoa estava rindo, e isso aconteceu 2, 3 dias antes de um suicídio. Então, como é que se explica até onde o quanto a gente pode disfarçar? A verdade é que a mente pensa, a mente sente, mas é algo muito privado, é algo muito particular. Ninguém tem acesso à nossa mente racional, a não ser que a gente exponha por palavras ou por reações, a não ser Deus. Deus conhece a gente, aonde a gente não se conhece. Provérbios 14:10 diz assim: cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar a sua alegria. Mas Jeremias 17 diz assim: eu sou o Senhor que sonda o coração. O coração fala aqui de sentimentos, as ideias. Eu sondo o coração. O Senhor que examina a mente. Então, Deus não só conhece a nossa mente, mas Ele conhece a intenção de cada ação, de cada sorriso, de cada palavra. A gente muitas vezes fala uma coisa sem pensar, mas Deus sabe aonde é que aquilo começou. Qual foi aquele sentimento ou aquele pensamento primeiro que ficou guardado lá, que fez a gente ficar um pouco mais ansioso, para que, de repente, do nada, a gente fale uma palavra mais grossa, ou mais agitada, ou mais rápida, porque Deus conhece a gênese de todas as coisas. E é muito bom a gente saber que a gente tem um Deus que literalmente faz assim. Mas a tarefa mais difícil para o ser humano, para qualquer idade, é administrar a própria mente. A gente não tem ideia da dificuldade que é ao longo da nossa vida, né, administrar propriamente. Grande parte da nossa infância a gente passa aprendendo a administrar sentimentos, pensamentos. Porque a aprendizagem é algo muito rápido. Né? Você vê um bebê, a rapidez com que ele aprende a falar, a facilidade com 1 ano e pouco já está correndo. Né? De repente solta uma palavra que você nunca imaginava que estivesse dentro daquela cabecinha, e de repente sai uma palavra totalmente diferente. E é muito interessante porque a gente vai assimilando as coisas, mas administrar sentimento, autocontrole, domínio próprio, mansidão,
Mansidão, temperança, é difícil, né? A coisa mais difícil. A gente pensa, a gente analisa, a gente espera, a gente anseia, a gente sofre, a gente fere e é ferido. Nós nos decepcionamos, reformamos, fortalecemos medos e ansiedades. E é por isso que a Bíblia diz lá em Filipenses 4, não andem ansiosos por coisa alguma. Se a gente tem um Deus que tem o controle de todas as coisas, por mais difícil que seja, por mais que a gente saiba que a ansiedade é o grande mal do nosso século, a Bíblia afirma para não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu ontem estava gravando, na verdade, eu e o Alvo gravamos um vídeo para o YouVersion, que é uma plataforma da Bíblia, e uma das frases que eu disse tem a ver exatamente com esse texto, que é a oração é a melhor terapia para a nossa alma. Eu sou terapeuta e posso dizer isso, sou psicóloga e posso... Orar é a melhor terapia para a nossa alma. Quando você estiver irritado, ore. Chateado, ore. Magoado, ore. Triste, ore. Alegre, ore. Quando acordar, ore. Acordou no meio da noite, perdoa o sono, ore, ore, ore. Infelizmente, tem um aparelhinho que é o celular, né, que muitas vezes está do lado da cama. E muita gente acorda no meio da noite e vai pegar para ver o que está acontecendo no mundo, quais são as últimas notícias, se alguém postou alguma coisa diferente, como está a vida dos outros. E a gente podia aproveitar esse tempo para orar. Orar, quando a gente ora, a gente derrama a alma, a gente vai tratando os afetos, a gente coloca diante de Deus os nossos medos, porque Ele conhece todos eles, a nossa raiva, porque Ele conhece todas elas, todos os nossos sentimentos a gente vai colocando para fora, e aquilo vai funcionando como uma terapia. Deus não precisa que a gente ore. Deus sabe exato, a Bíblia diz que a palavra nem chegou à boca e Ele já conhece. Deus sabe pelo que eu vou orar no mês que vem, qual é o meu problema do mês que vem, que ele nem chegou na minha vida ainda. Deus não precisa que a gente ore. Então, quando a Bíblia fala em tudo, pela ação de... aqui tem uma grande receita. Se a gente quer ter paz, uma mente em paz, a gente precisa orar. Se a gente não quer viver ansioso, a gente precisa orar. De novo, é uma terapia. Então, quando a gente ora, a gente vai lavando, a gente vai organizando. Quantas vezes ao longo da minha vida eu já ajoelhei com um grande problema, sem saber a solução, e fui falando. Enquanto você vai falando, a própria fala diante de Deus, o próprio pensar, o próprio racionalizar, a própria análise daquilo que a gente está falando e colocando diante de Deus, vai elaborando um raciocínio, um caminho mental. E eu levantei com a solução. Com a solução. Até porque a gente tem um Espírito Santo, que a Bíblia diz que nos ensina a orar e que nos ajuda a orar. Então, a oração é uma conversa, você vai colocando diante de Deus. E eu faço isso dirigindo, eu faço isso tomando banho, eu faço isso acordado no meio da noite, eu faço isso quando a gente tem oportunidade, por exemplo, de pegar um Uber e o Uber está ali dirigindo e você está sentada orando. A Bíblia diz, orai em todo tempo, sem cessar. E aí a gente vai apresentando, vai agradecendo, aí você está pedindo por uma coisa e de repente você vê, sei lá, uma árvore bonita, você vê o sol raiando, você vê um dia bonito e diz, Senhor, obrigada por esse dia. Sabe, é uma conversa e a gente precisa entender Deus como um amigo com quem a gente conversa. Porque como é que eu vou ter intimidade com Deus se eu não converso com Deus? Como é que ele vai poder falar comigo se eu não falo com ele? Se a gente esperar vir à igreja quintas-feiras e domingos para Deus falar com a gente, é muito pouco. Tantas outras falas ocorrendo, tantas outras falas entram na nossa mente. É a fala do celular, é a fala de um vídeo, é a fala das pessoas, é a fala do trânsito, é a nossa própria fala embaralhada. Então, a gente precisa centralizar e entender o seguinte, eu amo conversar com meu marido,
Amo fazer um FaceTime, não sou daquelas que todo dia faço um FaceTime e estou conversando com os meus filhos. O Álvaro conversa até muito mais com eles do que eu. Eu amo, mas eu passei a vida conversando com pessoas, ouvindo pessoas como psicóloga. Mas não tem um amigo mais próximo com quem eu mais amo falar do que Deus. Sabe o que é gostoso quando você fala com Deus? Ele me conhece antes do meu pai e da minha mãe. Eu estava com ele quando ele me costurou no ventre da minha mãe. Ele conhece partes da minha vida, da minha infância, dos meus 2 anos, 7 anos, 8 anos, 11 anos, 13 anos, que o Álvaro não conhece. Conheci o Álvaro com 15 anos. Foi quando a gente começou a namorar. Então, a verdade é que assim, Deus tem a história da nossa vida e Ele sabe da gente. Ele sabe por que a gente está agindo daquela forma. Ele sabe o que foi costurado lá atrás, quais são as nossas histórias, quais são os nossos traumas, quais são as nossas memórias. Então, a gente não tem o que esconder de Deus. E é muito gostoso você poder conversar com alguém que te conhece melhor do que a gente se conhece, que nos conhece muito a fundo. Isso dá para a gente uma paz, aquela sensação de que eu não estou sozinho, tem alguém que me entende. Existe um Deus que cuida de mim, que tem o meu futuro nas mãos, mas que conhece o meu passado e por isso pode abençoar o meu presente, que a porta que eu vou precisar daqui a 10 anos, Ele já abriu hoje. Ele já sabe, Ele já costura todas as coisas. Isso é lindo. Isso é lindo, porque é um Deus que toma conta de toda. E isso traz para a gente automaticamente paz. Orar traz paz. Orar traz paz. A gente vive debaixo de filosofias, a gente vive debaixo de um monte de conceito. Se a gente quiser discutir, a gente vai discutir. Eu vivi no mundo universitário, então discutir teorias e teóricos e filosofias, isso tem gente que ama elucubrar sobre isso, pensar sobre aquilo, né? A gente viveu agora aí a questão do apagão, o que mais tem são teorias de conspiração disso, daquilo outro. Ok, faz parte da natureza humana, pensar, elaborar, construir, pensar, mas que a gente sempre entenda que o pensamento da gente pode variar, os conceitos vão mudar, mas Deus não muda, Ele é eterno, e os princípios dele para a nossa vida são absolutos. A grande questão é que a gente precisa costurar e organizar muito bem a nossa mente. Porque o campo de batalha de Satanás para atuar é na nossa mente. Ele lança dúvidas, ele lança medos, ele lança inquietação. Uma coisa da qual a gente já se livrou, aquilo volta. Porque o campo de atuação dele, a forma como ele tira o nosso ânimo, tira a nossa alegria, é na nossa mente. E aí você está firme num dia a respeito de alguma coisa, no outro dia você acorda com o pensamento, mas será realmente que vai dar certo? Porque ele vai jogando pensamentos como se fossem nossos, na primeira pessoa, e a gente começa a achar muitas vezes, e a gente começa a ouvir aquilo, e a gente começa muitas vezes a ceder. 2 Coríntios 10, Paulo diz assim: embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortaleza que é fortaleza mental. Ele está dizendo, vocês não lutam com espada, vocês não lutam como homem, porque naquela época, quando a Bíblia foi escrita, as lutas eram com espada, com foice. Não, as armas com qual a gente luta, as armas espirituais, elas não são simples, não dá para fabricar, mas elas são poderosas para destruir uma fortaleza, uma cidade murada. E que fortalezas são essas? O que precisam destruir? Destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Se você, quando você pensa numa pessoa vitoriosa na vida cristã, é uma pessoa que consegue todo mundo passa por bombardeio mental. Será que a Bíblia é verdade? Será que o céu realmente existe? Será que o inferno é real?
E se Deus não gostar de mim? E agora que eu pequei, será que Deus ficou triste? Todo mundo passa por um bombardeio mental. Todo mundo. Não tem uma pessoa que não passe. Não tem uma pessoa. A tentativa de Satanás de tirar a gente da razão, de provocar. E dia de culto, então, assim, você pode esperar. Surge sempre alguma coisa para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria. Parece que quando a gente está bem com Deus, vem uma questão, vem outra. Todo mundo enfrenta batalhas espirituais. Mas a gente fala de batalha espiritual, fica todo mundo pensando, é Satanás. Deus não luta com ninguém. Deus não luta contra ninguém. Ele já é vencedor, ele não tem, ninguém é rival de Deus. A batalha é nossa e acontece na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso sentimento. A gente, às vezes, entende isso quando é emocional. Sabe aquela coisa do tipo, eu estou cansado hoje, mas eu tenho que trabalhar. Quem é que já não encarou isso? Está cansado, foi assistir jogo do Flamengo até 2 horas da manhã, 3 horas. Né? Está cansado, estou brincando, que eu sei que a gente estava conversando ali sobre isso. Está cansado, ou porque realmente estava encarando ou está passando por uma situação muito difícil, e aí a gente está cansado, está triste, está magoado, está chateado, mas você pensa, eu tenho que trabalhar. É ou não é? E aí a gente levanta, vai na marra, mas vai. Com a vida cristã precisa ser assim. Eu estou cansado, mas assim, surge o que acontecer, eu vou à igreja, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou reservar tempo para construir a minha vida com Deus e levar todo o pensamento cativo a Deus. A verdade é que a administração da nossa mente, de levar o pensamento, de escolher o que pensar, de decidir como agir, começa pela escolha pessoal do que pensar. Quando esse texto diz, eu levo catigo todo o pensamento, isso é, aquilo que eu penso é aquilo que Deus pensa? É aquilo que Deus quer? Como eu sei disso? Lendo a Bíblia. Como eu sei o que Deus pensa? Lendo a Bíblia. Como eu sei o que Deus deseja? Lendo a Bíblia. Vindo à igreja, ouvindo a pregação. E deixando muitas vezes que o Espírito Santo trabalhe na gente de tal modo, porque ele faz isso. Ele faz isso. Ele vai impulsionando a gente para pensar de uma forma diferente, para agir de uma forma diferente. E isso muitas vezes pode ser complexo. Filipenses 4:8. Assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, que for nobre, que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Isso aqui nem é uma questão espiritual só. Isso aqui é uma questão para a vida. Tem gente que sempre vai pensar na coisa negativa ao invés da questão positiva. Sempre vai pensar em coisas que não são nobres, que não são boas. E aí não tem como achar. O pensamento é que gera o sentimento. O sentimento gera uma ação. Não tem como uma pessoa ficar só pensar em desgraça e achar que não vai ficar ansioso. Não tem como uma pessoa pensar em doença e daqui a pouquinho não está se sentindo com taquicardia, não está se sentindo doente, parar no hospital. A verdade é que o nosso pensamento é a gênese do nosso sentimento. Então, a gente precisa costurar isso muito bem. Mas a Bíblia traz para a gente um ensino sobre o pensamento, que é pensar nas coisas de cima, espiritual, nas disciplinas dos céus. Colossenses 3 diz assim, mantenham o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Então, a gente mantém o pensamento nas coisas que são do alto. E aí a gente pensa, mas como assim? Como é que eu vou pensar nas coisas que são do alto? O alto aqui fala de Deus. Primeira coisa que a gente precisa se perguntar, quando a gente encara uma situação, o que Deus faria? Como é que Jesus agiria? Como é que Jesus faria nessa situação? Uma pessoa que fala com a gente alguma coisa, uma pessoa que diz para a gente algo que o primeiro movimento da gente é responder. Aí muita gente pensa, como Deus agiria com essa pessoa? Deus perdoaria? Deus deixava passar? Ou ia lá tomar satisfação? O que a gente faz quando uma porta se abre ou se fecha?
Como que a gente precisa proceder para ser santo? Que tipo de conversas eu tenho tido? Com que tipo de pessoas eu tenho andado? Quais têm sido as minhas relações? E é exatamente isso. Porque não basta a gente saber o que fazer. Pensar nas coisas que são de cima é construir, literalmente, comportamentos, atitudes que tenham a ver com a vida diante de Deus. E aí a gente fica pensando, que tipo de conversas eu tenho? Que tipo de procedimentos eu tenho? Isso é algo que tem a ver com Deus ou isso é algo que não vem de Deus? O que a Bíblia nos manda fazer, por exemplo, no momento de dor? O que a Bíblia nos instrui quando a gente é ferido ou quando a gente é magoado? A gente precisa aprender. A verdade é que não basta pensar, é preciso decidir fazer o correto para desenvolver o que a Bíblia chama de a mente de Cristo. Desenvolver a mente de Cristo é pensar como Jesus pensava. E algumas palavras de Jesus são muito sérias. Por exemplo, quando ele diz, se alguém mandar você caminhar uma milha, caminhe uma segunda. O que significa isso? Vai além. Era por lei você era obrigado a carregar a carga de um soldado por uma milha. Todo homem ou menino acima de 13 anos. Mas Jesus está dizendo, ao invés de só cumprir aquilo que a lei pede, caminha mais uma milha. Tem gente que só faz o básico no trabalho. Quem só faz o básico do trabalho nunca vai ser promovido. Quem só faz o básico no casamento, nunca vai ter um bom casamento. Quem só faz o básico com o filho, que é dar comida e botar para dormir e deixar seguro em casa, nunca vai ter afeto dos filhos. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando? O que Jesus está dizendo é, caminhe uma segunda milha. Se alguém te ferir numa face, você faz o quê? Dá outra. São princípios bíblicos em que a gente olha para Jesus, como é que ele agia? Ele estava no meio de uma multidão, muito bem obrigado, e tinha um cego dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Os próprios discípulos passaram por ele e falaram assim, fica quieto, você está incomodando o mestre, para de falar, para de gritar. Só que Jesus ouve e Jesus cura. Aí a gente tem as crianças querendo chegar até Jesus e os discípulos impedindo, não vão lá constranger o mestre. E aí Jesus diz, deixem vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. É uma lógica diferente. Ele era Deus, se esvazia do seu orgulho, de toda a sua autoridade, de toda a sua glória, se torna homem, nasce criança, cresce, habita no meio da nossa humanidade que é tão complicada. Foi traído, foi ferido, foi machucado, passou por... trabalhava com obras, com construção, ele era conhecido pelo seu trabalho. E depois ainda morre uma morte horrenda, uma morte atroz, vergonhosa. A gente coloca o paninho, mas não tinha nada de paninho, nu numa cruz, exposto, que era no caminho que eles eram colocados para que as pessoas passassem e olhassem a vergonha da cruz. Ele era Deus. E às vezes a gente não quer passar por nada. E às vezes um pouquinho de dificuldade que a gente tem, a gente já fica chateado com Deus. Ele era Deus. E ele fez tudo isso para que a gente entendesse e aprendesse a mente dele. Para que a gente entendesse que a nossa lógica muitas vezes não é a lógica de Deus. Colossenses 3, eu vou ler muito rápido, diz assim, mantenham o pensamento no alto, nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. Abandonem todas essas coisas. 2 pontos. Ira, indignação. Quem é que já não falou? Estou indignado com isso. Indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mentam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Eu, Elaine,
Paulo usa uma expressão muito interessante, que é o fato dele falar que pessoa miserável que eu sou, ou que nós somos, que carregamos um homem velho como se fosse um cadáver. A gente carrega ao longo da vida cristã um cadáver de alguém que já morreu, mas que de vez em quando acorda. Né? A velha Elaine pode acordar. Sabe aquela coisa assim, a Elaine antiga podia reagir dessa forma. A Elaine nova, revestida do novo, que está sendo transformada a partir... Quanto mais a gente conhece Deus, quanto mais a gente se aprofunda na igreja, quanto mais a gente se entrega a Deus, quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente vai acreditando pela fé naquilo que a Bíblia diz, na palavra de Deus, mais a gente vai se revestindo de um novo homem ou de uma nova mulher. E aí a gente vive uma vida espiritual habitando um corpo carnal. Aí a gente, que tem memória, sabe exatamente tudo o que a gente já fez ou poderia fazer, mas que já não faz mais, porque agora eu decidi viver uma nova vida, a imagem de Deus, a imagem de Jesus, seguindo aquilo que ele fez ao padrão dele com a mente de Cristo. Então, o processo de crescimento na vida cristã, ele é contínuo. A gente nunca está pronto. A gente nunca pode dizer o seguinte, eu estou... Não, porque a velha Elaine está ali. Paulo diz que miserável homem que eu sou. Eu carrego o cadáver, né? o homem morto. Porque ele diz, muitas vezes, aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço. E aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aí ele diz, mas pela graça de Deus, pelo poder de Deus, não é que há em nós... Tudo posso. Eu sou mais do que vencedor. E essa é a nossa certeza. Não é porque a gente é especial, é porque Deus é especial. Não é porque a gente é grande, é porque Deus é grande. Não é porque nós somos santinhos, é porque Deus é santo. E se eu me comprometo a viver de acordo com o padrão dele, de acordo com o que a Bíblia Sagrada prescreve, aí a gente vai se tornar melhor. Melhor pai, melhor mãe, melhor profissional, melhor esposo, melhor marido, melhor esposa, melhor filho, porque com Deus a gente aprende a ser melhor. Não que a gente fosse ruim, a gente só vai ser melhor. Tem coisa que é bom. Né? Existem alguns restaurantes que você vai e fala assim, a comida é boa. É ou não é? A comida é boa. Mas tem aquele restaurante que você sabe assim, mas a comida ali é melhor. É melhor. A gente sabe o que é melhor. Deus tem para a gente o melhor. Portanto, a gente precisa adquirir a mente de Cristo. 1 Coríntios 2 diz assim, quem não tem o Espírito aqui, caixa alta, então não está falando do Espírito humano, está falando do Espírito de Deus, o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de discerni-las, ou de entendê-las. E é verdade, muitas vezes a gente que começa a caminhar no Evangelho, às vezes a gente vai conversar com uma pessoa que a gente já conhece há muitos anos, e a pessoa fala assim, nossa, que coisa esquisita, o que você está dizendo? Não é por aí, né? Você está mudando? Por que você não faz mais isso? Ou por que você está mais quieto? Ou o que quer que seja? Porque... E se muitas vezes a gente tentar explicar para aquela pessoa, ela vai olhar a gente como se a gente fosse ET. Né? Eu lembro na UF, às vezes o pessoal falava uma coisa ou outra, na UF, a universidade onde eu trabalhava, eu falava algo, não gosto, não vou, mas como assim? Como assim você não faz? Como assim você não vai? Como assim você não... Né? É como se a gente fosse um extraterrestre, e não adianta discutir. Ali não é espaço para discutir, muitas vezes, com a parentela, muitas vezes com aquele amigo que é um amigo de longa data, não adianta discutir e dizer, não, você está errado, não sei o quê, porque para quem está de fora... Entender que a gente, como Nicodemos diz, né? Como assim eu vou nascer de novo? Eu não posso voltar para o ventre da minha mãe. Como você é uma nova criatura num corpo que é velho?
Né? Eu nasci num lar evangélico, sou filha de pastor, graças a Deus. Então, para mim, me converti com 5 anos. Eu lembro da minha conversão, porque não basta, né, a gente brinca no evangelho que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Né? O filho também precisa se converter, também precisa abraçar a fé. Agora, é interessante a gente entender que, para mim, era natural a linguagem, porque eu tinha essa linguagem na minha casa. Não pode isso, não pode aquilo, olha o que a Bíblia diz. Eu lembro lá em casa, quando eu fazia alguma coisa, mentia. Minha mãe abria a Bíblia, mostrava todos os versículos sobre mentira que tinha, mostrava para mim por que era errado, por que era pecado, e depois que ela fazia tudo isso, ela pegava a cinta para bater. Né? Eu não deixava de bater, não. Né? Eu não deixava de apanhar. Não era nem cinta, era uma flor de aço, uma flor, um arame assim, enfim. Né? Batia com o cabo da rosa. Vou pegar a rosa. Quando ela falava, vou pegar a rosa, a gente já sabia que ia apanhar. Mas antes de apanhar, mostrava na Bíblia o porquê que eu estava apanhando, e porquê que ela estava me disciplinando, porquê que eu tinha errado. Então, eu fui criada assim. A grande maioria das pessoas não foi criada assim. Mas aquilo que a minha mãe fazia, o Espírito Santo faz. Quantas vezes a gente não está dentro de uma situação, a gente vai dar um passo e a gente sente o seguinte, uau, isso não é o que Deus faria. Isso eu não posso mais fazer. Porque a minha natureza agora é uma outra natureza. Para as pessoas são loucura. Não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, eu acho lindo isso, discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Existem coisas que são espirituais. E só quem vai se aprofundando espiritualmente na Bíblia, na igreja, é que passa a entender. E para mim é tão óbvio que não pecar é melhor. Para mim é tão óbvio que seguir a Deus é melhor. A gente vai ganhando uma certeza, uma confiança. Aquilo que para a gente era só uma leitura da Bíblia passa a ser uma convicção pessoal. É uma convicção pessoal. Então, podem falar o que fosse contra Deus, que Deus não existe, que Deus não sei o quê. Eu já experimentei Deus. Deus já falou comigo. Eu sei quem é Deus. Ninguém arranca isso. A hora que de fato a gente abraça, ninguém arranca. Pode ser a pessoa que você mais ama, ninguém arranca a nossa convicção de que Deus existe, de que Ele é real, que tem um céu nos esperando, que tem uma promessa para aqueles que são dele, que a gente, infelizmente, vive no mundo, habita no mundo que é estranho, que não nos compreende, mas que através do nosso testemunho pode vir a conhecer Deus. Então, é interessante porque é um movimento em que a gente muitas vezes se fecha para andar com algumas pessoas, para estar na roda de algumas pessoas, ou para fazer algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, a nossa vida, a nossa família, a nossa paz, o nosso trabalho, a bênção de Deus, o que a gente estava falando aqui na Bíblia, até a beleza, a leveza que a gente vai ganhando, vai fazendo com que aquela pessoa que está lá longe, que no início apontava o dedo, depois ela mesmo vem e diz, o que está acontecendo com você? Eu quero esse Deus. Eu quero essa fé. Eu quero isso que você tem. Como muitas vezes acontecem com a gente. Precisamos viver com a nossa mente preparada para agir segundo a vontade de Deus. Pedro escreve dizendo assim, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que é dada a vocês. E aí esse texto segue dizendo assim, como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aqueles que o chamou, sede santos em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Algumas coisas que a gente precisa pensar. Na hora que você sabe que tem uma tentação perto, ou que tem um erro para acontecer, a gente ainda tem dúvida sobre pecar ou não pecar?
Ao ver uma cena, ou uma conversa que começa a ir para coisas assim que você sabe que não são lícitas ou que não são boas, você consegue perceber quando aquilo ali está desviando da verdade, aquilo ali é uma coisa do mal ou é uma coisa do bem? Tem gente que não consegue. Você foge automaticamente de atitudes pecaminosas ou de pessoas que te empurram para isso. Quando você acorda, você pensa na bondade de Deus para a sua vida, consegue dizer obrigada, Senhor, por mais um dia. O Senhor tem cuidado de mim. Quando você louva na igreja, será que o nosso levantar de mãos é literalmente a adoração a Deus que precisa ser? Né? A gente não levanta a mão porque o pastor Tiago levanta a mão. Ou porque a pastora Bela levantou. A gente levanta a mão porque a gente está cantando para Deus. A gente está dizendo, eu te amo, eu te adoro, eu me rendo. O Senhor é o Deus da minha vida. Então, essas coisas elas não são automáticas, elas são para Deus. E, ao mesmo tempo, essa percepção, quantas vezes eu e o Álvaro, às vezes, já aconteceu da gente ir para o cinema, viu a sinopse do filme, parecia que era tudo ok, aí a gente senta, começa a ver o filme, eu olho para ele olha para mim e diz, não dá para ficar, vamos embora. E a gente levanta do cinema e vai embora. Ou uma série que você começa, a série parece interessante, boa, todo mundo está falando bem, você começa a ver a série, daqui a pouquinho vem uma cena esquisita, vem uma cena de atos indecentes, sexualmente imorais, coisas que são depravadas. A gente olha e fala, ok, desliga e não vai ver mais aquilo. Porque, literalmente, o pecado precisa incomodar. O erro precisa incomodar, a maldade precisa incomodar, a falcatrua precisa incomodar. Porque se não incomodar a gente, tem alguma coisa errada com a gente. Com a gente. Porque a santidade não combina com pecado, com conversas desviantes. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É uma vida diferente. Portanto, a gente precisa viver com a nossa mente sintonizada com o que o Espírito Santo deseja. E aí, algumas perguntas. No dia de culto, você ainda pondera se vem ou não vem à igreja? Uma coisa é não posso vir. Né? Estou trabalhando, tenho uma coisa. Agora, será que a gente pondera? Eu não sei se eu estou com vontade hoje. Você sabe... todos nós que estamos aqui, temos o Espírito Santo de Deus. A gente sabe quando erra. O Espírito Santo incomoda a gente. Quando a gente peca, a gente sente o peso do pecado. A gente sabe que precisa perdoar, que precisa caminhar a segunda milha, que precisa oferecer a segunda face. A gente faz escolhas por músicas evangélicas, a gente faz escolha por estar na igreja, a gente faz escolha por companhias que edifiquem a nossa fé, a gente faz escolha por conversas que nos aproximem de Deus, a gente faz escolha por roupas que sejam decentes a tal ponto que as pessoas olhem para a gente e vejam assim, ok, ali vai um homem decente, ali vai uma mulher decente. A gente faz escolhas para agradar a Deus, escolhas para honrar a Deus. Por isso que a Bíblia diz, em tudo que vocês fizerem, façam tudo como se fosse para o Senhor. A forma como eu ajo com o Álvaro, eu ajo porque eu amo ele, mas também porque eu sei qual é o padrão de Deus para uma esposa, assim como ele sabe, graças a Deus, qual é o padrão de Deus para um marido, qual é o padrão de Deus para uma mãe, qual é o padrão de Deus para um pai. E a gente vai agindo de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer para nós. Portanto, limpe a sua mente. Limpe a sua mente. E para limpar a mente, a gente precisa literalmente afastar essas coisas que vão sujando a nossa mente. Filme, conversas, imagens, o que quer que seja, a gente vai afastando. Tem gente que pensa assim, mas como assim? Eu não vou mais poder ver isso? Poder você pode, mas não deve. Não é uma proibição, é uma escolha. É uma escolha. Eu vou ver um filme mais light ou vou ver um filme pesado? Do ponto de vista sexual ou do ponto que vai me deixar mal? É uma escolha. Poder pode, tá no streaming, tá no celular,
Deus não vai deixar um raio cair na nossa cabeça por conta disso. Mas não é o tempo do filme. É a mente da gente depois. Vocês estão entendendo? Não é aquela pessoa. É o que foi conversado ali e o quanto vai contaminar, muitas vezes, a gente, a nossa mente, a nossa estrutura emocional, a nossa casa. E aí, por isso, a gente faz uma escolha para fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Isaías 26, para encerrar, diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é a rocha eterna. E só Deus mantém nossa mente firme, saudável e confiante. Por isso que a gente pode aquietar a mente. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Às vezes a gente se preocupa tanto com pessoas, mas na hora da cura é Deus que dá. Às vezes a gente se preocupa tanto com coisas ou causos, mas na hora da adversidade a gente está sozinho. Muitas vezes só quem está do lado da gente é Deus. Se você tem um marido, uma esposa e filhos para estar do seu lado, levante as mãos para os céus. Isso já é bênção de Deus. Então, na hora da adversidade, na hora da dor, quem está do lado da gente é Deus. É o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente, por isso não temeremos. Aquietai-vos e sabei o quê? Você pode ler? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.